trabalhos. Leitura do ofício número 37/2014, da CPI 01/2014, relatório de conclusão dos trabalhos. Josinei Domingos da Paz, presidente da CPI 01/2014. CPI 01/2014. Relatório. A Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1/2014, da Câmara Municipal de Uritiba, nos termos do artigo 133 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após deliberação interna, apresenta o seguinte relatório. Dos trabalhos, aos 22 dias de agosto de 2014, foi protocolado na Secretaria da Câmara o ofício de número 015/2014, subscrito pelo presidente do Conselho Municipal de Educação, CME, senhor Osmael Rodrigues Pereira, que instruiu o requerimento número 168/2014, de lavra de todos os vereadores da Câmara, levados a conhecimento do plenário da Câmara Municipal de Uritiba por ocasião da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2014. O presidente da Casa, cumprindo com os procedimentos regimentais para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, ordenou o sorteio para a composição da comissão, restando selecionados os vereadores Josinei Domingos da Paz, Pedro Ângelo da Silva de Lima e Gilmar Pires de Camargo. No dia 28 de agosto de 2014, reuniram-se os seus membros e deliberaram a presidência e relatoria, restando como presidente o vereador Josinei Domingos da Paz, com 3 votos, e como relator o vereador Gilmar Pires de Camargo, com 2 votos, remanescendo o vereador Pedro Ângelo da Silva de Lima como membro. Ato contínuo, oficiou-se a presidência da Casa sobre o deliberado, com o encaminhamento da ata da CPI/01, bem como solicitado suporte técnico para os trabalhos da comissão. Foi então editado o ato da presidência de número 21, de 28 de agosto de 2014, que tratou de nomear a Comissão Parlamentar de Inquérito. Durante os trabalhos, a comissão requisitou documentos do senhor prefeito com o fim de instruir o processo, através dos ofícios 2, 4, 5, 25, 26, sendo encaminhadas as respectivas respostas pelo senhor prefeito através dos ofícios GP números 531, 535, 533, 537, 645, 660, 663 e 670/2014. A comissão realizou diligências em várias escolas dos bairros adjacentes, conforme indicado nos ofícios de números 6 a 20/2014. A comissão também solicitou documentos da Secretaria Municipal de Educação, através dos ofícios número 21 e 23/2014. A comissão, após recepcionar os documentos encaminhados pela Prefeitura e realizar as diligências nas unidades escolares, resolveram convocar o senhor Osmael Rodrigues Pereira, presidente do Conselho Municipal de Educação, do senhor Cícero Pereira de Souza, presidente da Câmara de Educação Básica e membro do Conselho Municipal de Educação, para prestarem depoimento acerca do objeto da investigação. Após a oitiva dos senhores Ismael e Cícero, a comissão decidiu convocar o senhor Flávio Augusto Reis, proprietário da empresa responsável pelo transporte de alunos, o secretário de Educação interino, o senhor José Augusto Floreira de Lima, o senhor Gesival Pereira Branco, secretário de Finanças, o senhor Almir Ribeiro, responsável pelo setor da Moradia de Fala, e o senhor Alexandre de Paula Silva, responsável pelo setor de transporte. Em resposta à convocação do senhor Flávio Augusto Reis, este protocolou o documento endereçado à CPI, esclarecendo quanto à impossibilidade de comparecimento na data agendada, sendo procedida uma nova convocação, restando atendida pelo depoente. O senhor Alexandre de Paula Silva, após convocado, protocolou justificativa do ofício de transporte número 81/2014, que tratou de informar que é responsável pelo transporte escolar da frota própria e que o transporte escolar terceirizado fica sob a responsabilidade da Secretaria de Educação. Devidamente convocado para prestar depoimento perante esta comissão, o senhor Gesival Pereira Branco não compareceu, sendo protocolado nesta casa o ofício número 74/2014, subscrito pela Procuradora Municipal doutora Kelly Cristina Solbes Iris,
oportunidade que justificou sua impossibilidade no comparecimento na data agendada, bem como se colocou à disposição para apresentar-se em outra data. A comissão então deliberou pela dispensa da oitiva do senhor secretário de Finanças, Adesval Pereira Branco, bem como do senhor Alexandre de Paula Silva, considerando as razões apresentadas pelos convocados, bem como ante a falta de tempo hábil para proceder nova convocação em virtude da proximidade do término do prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão. Na iminência de se expirar o prazo inicial de 60 dias, o presidente, com a anuência dos demais membros da comissão, solicitaram através do requerimento número 230/2014 a prorrogação do prazo por mais 30 dias, possibilitando o andamento dos trabalhos e sua conclusão, sendo que o requerimento aprovado por ocasião da 31ª sessão ordinária. A comissão recebeu missiva de lavra da presidente da PROGE, em 18 de novembro, protocolado na Secretaria da Câmara sob o número 1173/2014, que tratou de apontar diferenças entre os valores pagos pela merenda repassada à entidade e valores dos preços praticados no mercado local, registrando que a administração municipal paga valores muito superiores. A comissão então se reuniu no dia 18 de novembro, a fim de deliberar sobre os trabalhos da comissão. Após as oitivas citadas e colhidas, nesta reunião, a comissão fez uma síntese sobre os depoimentos colhidos, chegando à conclusão de que dariam por encerrados os trabalhos, cabendo a este relator confeccionar e apresentar o relatório conclusivo dos trabalhos realizados. E o relatório passo a analisá-lo e fundamentá-lo. Os depoimentos colhidos. Inicialmente, a colheita dos depoimentos, primeiramente por ouvido do Sr. Osmael Pereira Rodrigues, que, em síntese, aduziu que é membro e presidente do Conselho Municipal de Educação e professor concursado, e que foram constatadas pelo Conselho algumas irregularidades, destacando o pagamento de horas extras de funcionários, entrega de materiais diferentes do Conselho no pedido de falta de pagamento, entrega de materiais diferentes do constante no pedido e falta de pagamento do FGTS de alguns funcionários da educação. Segundo o depoente, a Secretaria de Educação alegou que tomariam providências e iriam recolher as cadeiras adaptadas que foram entregues, fora das especificações. Porém, nada foi dado prazo definido para a solução da questão. E com relação às horas extras, não houve a suspensão dos pagamentos irregulares, tendo a comissão solicitado que se procedesse à devolução desses valores. Já em relação ao recolhimento do FGTS, alega que não foram apresentados os comprovantes de depósitos. Quanto às mamadeira entregues fora das especificações, o depoente não soube informar se foram entregues às escolas e se já foram substituídas. Já em relação aos pratos e copos de vidros, informou que foram entregues às escolas e havia informado que serão substituídos, mas também não deram prazo para que isso ocorresse. Em relação ao pagamento das horas extras, o depoente alegou que é normal o pagamento aos motoristas e monitores escolares, não sendo comum o pagamento aos demais funcionários das escolas. E quanto ao controle de frequência dos servidores das escolas, é feito por meio de registro em livro ponto nas próprias escolas e dos motoristas de transporte escolar. Acredita que é feito pelo chefe do próprio setor. No tocante às compras efetuadas pela Prefeitura destinadas à SEMEC, o Conselho identificou alguns itens que teriam sido adquiridos por valores acima do valor de mercado, citando como exemplos: luva de açougueiro, notebook, garrafa térmica, escorredor de alumínio, entre outros, que, em questionamento à Secretaria, foi solicitado ao Departamento de Compras esclarecimentos, sendo informado que as compras são realizadas por lotes fechados, obtendo a melhor proposta com o menor valor do lote, sendo que tal informação não elucidou os questionamentos dos membros do Conselho. Informou o depoente que o Conselho de Educação recebeu as denúncias de que os veículos da Secretaria estariam sendo utilizados por outras secretarias, sendo confirmado pela SEMEC que tais fatos acontecem para atender à necessidade de outras secretarias. No entanto, quando ocorre, o custo do combustível seria arcado pela secretaria solicitante. Relata o depoente que nem todos os ofícios de lavra do Conselho de Educação
encaminhados à Prefeitura são respondidos, demonstrando que há descaso por parte da administração quanto aos questionamentos formulados por seus membros. Informou que o Conselho tem preocupação com o transporte escolar também, pois existem denúncias de superlotação, problemas no transporte, e que verificará em loco tais situações. No entanto, não dispõe de tempo suficiente para tal acompanhamento, e que, em virtude de possuir somente o poder de apontar e não tomar providências, solicitou o apoio da Câmara de Vereadores. O depoente entregou à comissão cópia do ofício e atas de reuniões do Conselho. Por ocasião do depoimento do Sr. Cícero Costa de Souza, esclareceu que é professor concursado no município e atua na Escola Jaime Alípio de Barros, no bairro das Laranjeiras, e é membro do Conselho Municipal de Educação e presidente da Câmara de Educação Básica. Informou que os membros do Conselho decretaram compras de materiais destinados às escolas com valor considerável alto em relação ao de mercado. Além deste fato, constataram que o FGTS dos funcionários não estão sendo depositados, que os veículos da educação estariam sendo utilizados por outras secretarias. Em relação às horas extras, houve discussão no Conselho sobre a questão de uma funcionária que estaria recebendo horas extras, mas foi encaminhado para a solução e, pelo que tem conhecimento, já foi corrigido. Mas soube precisar quem autoriza o pagamento de horas extras dos funcionários e como é feito este controle. Afirmou que em sua escola havia uma carteira adaptada, mas foi recolhida, e não sabe precisar o motivo pelo qual foi recolhida e até o momento não teria tido resposta. Esclareceu que em sua escola não tem nenhum aluno cadeirante que necessite da utilização dessa cadeira até o momento. Já em relação às notas acima do preço de mercado, esclareceu que foram solicitadas pela professora Deusa Lane, membro também do Conselho Pleno, várias notas fiscais, empenhos de compras direcionados à educação, e o depoente realizou uma pesquisa de preços de alguns itens, constatando que, em média, estavam em 150% acima do valor de mercado, citando como, por exemplo, luva de aço, escorredor de aço de macarrão, caixa plástica, notebook da marca Samsung, mesa adaptada, esta última acima, em média, de 200% a 300% acima do valor de mercado, e também a aquisição de livros, que chamou a atenção pelos valores apresentados. Alegou o depoente não ter conhecimento de uso dos veículos da educação para o uso pessoal, mas para o uso de outras secretarias, sim, pois o Conselho de Educação convidou o secretário de Educação para prestar esclarecimentos, inclusive. O depoente aduziu que a falta de respostas e atendimento aos assuntos abordados pelo Conselho, pela Prefeitura e Secretaria de Educação trazem problemas de dificultam o trabalho desenvolvido pelo Conselho e acredita que trazem, consequentemente, prejuízos para o ensino da rede municipal. Apesar da Secretaria de Educação atender parcialmente às solicitações e demonstrar transparência nas respostas apresentadas ao Conselho, o mesmo não ocorre em relação aos pedidos formulados às demais secretarias. E que se observa também é a não resolução dos problemas apresentados ou a demora em atender. Em relação à merenda escolar, informou que existem problemas na entrega das mercadorias, citando como exemplo a falta de feijão que não havia sido entregue nas escolas. Quanto ao poço que fornece água para a escola municipal, esclareceu que foi construída indevidamente uma caixa de inspeção na cozinha, próxima ao poço, que acabou por dar infiltração no poço, sendo orientado pela Secretaria do Meio Ambiente a aterrá-lo e abrir outro poço artesiano, que, em decorrência disso, estão utilizando o poço do PSF, e que, em virtude da baixa do leito pluvial, acaba diminuindo a quantidade de água, sendo necessária desta água dos imóveis vizinhos para o uso da escola, sendo informados pela SEMEC que a previsão para fazer o poço novo é janeiro de 2015. No tocante aos contratos do transporte escolar, observa com o professor que o transporte escolar para a escola em que atua é precário, informando que chegou a encaminhar um ofício fazendo um relato à diretora da escola para que tomasse providências, pois houve ocorrências em que a Kombi escolar quebrou e o motorista transportou os alunos em veículo próprio. Em relação aos livros didáticos, o depoente asseverou ser de boa qualidade. No entanto,
foi gasto cerca de R$ 700 mil com a compra deste material, entendendo que este valor poderia ser aplicado de outras formas para atender as demandas mais urgentes, como, por exemplo, problemas estruturais nas unidades escolares, como telhados com vazamentos, adaptação para alunos especiais, e que no mínimo foi um gasto feito de maneira irresponsável e sem planejamento, pois não houve prioridade das demandas, e não houve consulta aos professores em relação à aquisição desses materiais. E se houvesse consulta, a sua escola, com certeza, não concordariam com tal compra. O depoente entregou à comissão cópia do ofício encaminhado à diretoria referente aos problemas do transporte escolar, bem como os problemas enfrentados nas dependências da escola. Por ocasião do depoimento ao Sr. Flávio Augusto Reis, proprietário da empresa de transporte escolar, em síntese, aduziu o seguinte: que o contrato de transporte escolar iniciou em 31 de julho de 2013, apesar do contrato ter sido firmado em 4 de julho de 2013, e conta com 114 veículos, realizando o serviço de transporte escolar no município de Uritiba, sendo todos os veículos sublocados. Pareceu que a Prefeitura autorizou a sublocação desses veículos, que dentre as 115 linhas, existem atualmente 114, visto que a linha 92 foi extinta. Informou que celebrou o contrato de prestação de serviços com os motoristas dos veículos de transporte escolar especializados e que conta com cerca de 10 a 15 carros reservas em sua matriz, localizada no município de Embu das Artes. Mas nunca foi solicitado o veículo para substituir algum carro, que não dispõe de oficina própria no município de Uritiba, só na matriz da empresa. Esclareceu que o controle de transporte escolar é feito através da frequência escolar, feita pelos diretores das escolas, que encaminham à Secretaria de Educação e, por sua vez, encaminha para a Prefeitura e para a administração da empresa também. Já a fiscalização dos veículos é realizada pelo Ciretran, semestralmente, juntamente com o funcionário da empresa, sendo também fiscalizado pela Prefeitura, sendo que a Secretaria de Educação é responsável por acompanhar os serviços prestados por sua empresa. Informou que existem 54 monitores prestando serviço e recebem salário de R$ 724, sendo os motoristas responsáveis por contratar seus respectivos monitores e, consequentemente, pelas obrigações contratuais decorrentes de sua contratação. Prosseguiu afirmando que, uma vez não comprovada a frequência do motorista, a empresa não recebe da Prefeitura e, por consequência, o transportador também não recebe. Que existem linhas que atendem exclusivamente o município e outras só a rede estadual, que aproximadamente 8 linhas atendem somente o Estado, e as demais atendem conjuntamente o Estado e o município. Em relação à nota fiscal paga no mês de fevereiro, relativa ao período de janeiro de 2014, onde foram relacionadas todas as linhas que prestaram serviço no período 100 dias letivos na rede municipal, esclarece que conta com folha de frequência dos transportadores deste período para comprovar a prestação de serviços. No tocante ao pedido de realinhamento do preço do contrato, esclareceu que se deu em virtude do aumento de preço dos insumos e combustível, que apesar de protocolado em janeiro de 2014, solicitando um valor maior do que o pleiteado, a Prefeitura teria efetuado o aumento do valor que estava dentro de suas possibilidades, ou seja, o equivalente a 15 centavos por quilômetro. Quanto ao aumento de quilometragem e criação de novas linhas, se deram em virtude de solicitações da Secretaria de Educação, que, por sua vez, decorreram em virtude de ingresso de novos alunos, transferências de alunos. Afirmou que, apesar de não constar nos termos aditivos contratuais, a linha de número 112 existe e é atendida regularmente, constando com seu controle de frequência, da mesma forma que também existem as linhas de números 114 e 115. E quando questionado quanto à inexistência dos contratos de adjutamento para a criação dessas linhas, o depoente atribuiu para a providência da confecção dos contratos à Prefeitura. O depoente não soube dizer por que foram pagos os serviços prestados nas linhas 110 e 111, referente ao período anterior à assinatura do respectivo termo de aditivo que as criou. Aduziu que a empresa já realizou serviços fora do transporte escolar,
mas que teria feito como cortesia, sem qualquer custo à prefeitura, sempre atendendo às viagens extraordinárias fora dos horários de serviço de transporte escolar. O depoente não afirmou qual é o valor pago aos seus transportadores. No entanto, afirmou que não foi feito o repasse de todo o valor do aumento do contrato aos transportadores. Na data agendada, foi colhido o depoimento do senhor José Augusto Floriano de Lima, secretário de Educação interino, fazendo-se acompanhar do procurador municipal, Dr. Sandro Ligro, que, em síntese, aduziu o seguinte: que as carteiras adaptadas foram entregues no setor de almoxarifado e, após verificar a divergência do produto entregue, notificou o representante da empresa para fazer a troca das carteiras com as especificações corretas. E as maladeiras e copos foram também recebidos pelo setor de almoxarifado, sendo verificado que estavam fora das especificações no momento que foram encaminhadas às escolas, e informou que a empresa também foi notificada da irregularidade dos materiais e foi solicitada as suas substituições. Esclareceu que foram entregues mamadeiras de plásticos e foi solicitado o vidros, sendo solicitado ao Inmetro laudo para verificar a inexistência de produtos prejudiciais à saúde, sendo certo que o fornecedor não substituiu as mamadeiras, porque está procurando no mercado, informando por oportuno que o valor da mamadeira entregue é maior que a adquirida, não havendo prejuízo para a administração pública. Quanto ao recolhimento do FGTS, afirmou que os recolhimentos referentes ao ano de 2013 estão em dia, bem como os referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014. Informou que houve uma detecção do Ministério do Trabalho que teria sido feito recolhimento a menor nos anos de 89 a 2012 e que estaria aguardando o parecer da Caixa para novo parcelamento. Porém, não soube informar se tal questão implicou no atraso dos pagamentos do FGTS. No tocante aos programamentos de horas extras, esclareceu que são pagos somente quando são realizadas, que as horas extras ocorrem com frequência e que o depoente é quem atesta as horas extras aos funcionários, mas admitiu que houve casos em que foi realizado pagamento sem que tivesse autorização do depoente. Com relação ao apontamento feito pelo Conselho de Educação e que existem aquisições com valores acima do mercado, aduz que teve ciência na reunião do Conselho de Educação, mas que as compras são realizadas por outros setores do Executivo. No caso específico, licitação. No entanto, esclareceu que foram apresentadas ao menos 9 propostas de empresas diversas, sendo contratada que ofertou o menor valor pelo lote, sendo eventual disparidade compensada em outros produtos. Afirmou que nenhum funcionário de sua pasta, nem mesmo o depoente, acompanha os processos de licitações. Quanto à sua condição de interino na Secretaria de Educação, argumenta que tal fato se deu devido ao acúmulo de cargo como professor do Estado. Prosseguiu aduzindo que os veículos da educação são utilizados especificamente para a educação e esporadicamente para atender à necessidade da Secretaria de Saúde, que existe parte diária e controle de combustível dos veículos da educação. Quanto ao fato apurado por essa comissão, no mesmo dia, ocorrem 3 abastecimentos ao do veículo. O depoente não tem conhecimento desse caso, que o controle é feito pela parte diária e que retira as requisições de abastecimento junto com o xerifado, que não é controlado o abastecimento dos veículos diretamente pela Secretaria, que existe uma cota diária de gasto no abastecimento, levando em conta a utilização do veículo, que se o funcionário necessitar de abastecimento, ele retira como o xerifado e o mesmo assim o abastecimento, que acredita que não é realizado o abastecimento sem requisições. O depoente não soube esclarecer o porquê da existência de abastecimentos em datas diversas das requisições. Esclareceu que o controle dos abastecimentos é acompanhado pelo Sr. Almir, que apresenta a planilha com as despesas mensais do combustível, sendo que as requisições das notas de combustível não são encaminhadas à CEMEG, pois somente apura a média de gasto do combustível quando o pagamento das notas.
O depoente não soube esclarecer de que veículo se trata o abastecimento feito no veículo placa Escola J de Já, Z de Zorro, EJZ 2422. Explicou, contudo, quando solicitado o veículo para atender as demais secretarias, os gastos ficam por conta das secretarias que utilizaram o veículo da educação, sendo então informado ao almoxarifado os gastos com o veículo emprestado a outra secretaria. Afirmou ainda que houve pagamento e abastecimento feito a outras secretarias. Teria sido em decorrência do erro do setor de almoxarifado. Alegou que adotará providências junto ao almoxarifado, sobretudo no sentido de que o controle seja realizado pela própria secretaria. O depoente relatou que existem 114 linhas terceirizadas no transporte escolar, que o aumento de quilometragem da linha 74 se deu para atender os alunos, que existe uma linha tronco, principal e variantes, que a diretora da escola registra o aluno e determina a distância pelo endereço, que a secretaria acata os documentos da escola para direcionar os KMs, ou direcionar a quilometragem, que a pessoa responsável é o senhor Wilson para o controle dos KM nas linhas escolares. Afirmou o depoente ainda que o controle do serviço de transporte escolar é feito pelos diretores das escolas. O depoente diz desconhecer se existe carro reserva, apesar de ser informado pela empresa Flávio Transportes que existe. As reclamações dos pais quanto à ausência de transportes é repassado para a empresa para corrigir o erro. A empresa somente foi acionada contratualmente uma vez por escrito, acerca do descumprimento de cláusula. Segundo afirmou, as escolas devem informar sobre a ausência de serviço, sendo encaminhado o controle para a Secretaria de Educação, onde é conferido pela supervisora Santina. Informou que existem 63 monitores escolares, que recebem salário de R$ 900. No entanto, não soube informar qual a forma de contratação dos monitores. Segundo o depoente, a empresa de transporte escolar solicitou um realinhamento de preço, sendo tal pedido analisado pelo setor de finanças. O depoente não soube esclarecer qual o número de linhas que servem ao Estado exclusivamente, tampouco os motivos que autorizaram o pagamento realizado no mês de janeiro de 2014, contemplando todas as linhas quer seja do Estado ou do município, período em que o município não teve dia letivo. Atribuiu tal fato o atendimento de eventuais eventos realizados. Nesse mesmo sentido, não soube esclarecer sobre o pagamento da linha 110, na qual foi editada. Acredita deve ser pelo fato do Estado ter iniciado as aulas, que não sabe informar porque houve o pagamento de período anterior à criação da linha. Quanto ao contrato de passes escolares, esclareceu que a contratação foi realizada por dispensa de licitação, sendo o pagamento feito por número de alunos, independente de faltas. Já em relação à aquisição da biblioteca dos estudantes, aduz que foi realizado na forma de compra direta, tendo em vista a exclusividade de uma única empresa que fornece esse tipo de material. A empresa apresentou a declaração de exclusividade válida em todo o território nacional. O material é direcionado para a faixa de idade dos alunos com kit de livros literários, que não verificou outros produtos similares ante a qualidade do material, que apresentou ao setor de licitação a proposta do referido material, que há uma equipe técnica que analisa o material previamente e foi consultado a equipe técnica. Contudo, não existe registro escrito sobre o fato, que atendeu que a exclusividade referia-se a todo o território nacional, por isso não se atentou à necessidade da declaração da Federação do Comércio Local, conforme o Departamento Jurídico havia apontado. O depoente afirma que os materiais de limpeza adquiridos para a educação são encaminhados para o Departamento de Cultura e que existe controle, que já chamou a atenção por estarem destinando material de limpeza a outras secretarias e que não sabem esclarecer os motivos desses materiais terem sido destinados a outras secretarias. Esclareceu que houve reajuste de contrato de locação do prédio da SEMEC
em mais de 30%, mas não soube informar em qual índice se baseou para o reajuste, que acredita que deve ser ao fato de não existir outro espaço físico para a locação da Secretaria. Com relação à demora da entrega dos materiais escolares, se deve em função do processo licitatório, que os materiais foram entregues no início do ano, somente faltando as bolsas. Não soube precisar quando as bolsas foram entregues. Quanto à aquisição dos livros Palavra Cantada e Planeta Leitura, esclareceu que foi realizada a reunião juntamente com a equipe técnica para opinar sobre a compra. Não soube informar quem conferiu a entrega dos livros citados, que foi comprada uma quantidade mínima de livros, pois não era possível atender a todos os alunos, mas não soube precisar qual foi o método para calcular a quantidade adquirida. Questionado quanto à alocação de 177 mesas, afirmou que a Secretaria possui mesas para eventos, que não se recorda do evento em que foram alugados, que atualmente a Secretaria dispõe de 100 mesas que foram adquiridas neste ano. Não se recordou quantas mesas possuía antes da sua gestão. Esclareceu que o abastecimento de água da escola Jaime Aníquio de Barros foi comprometido, porque o poço secou, que encaminhou galões de água para atender a escola, que a Igreja Católica permitiu o uso da água do seu poço, que atualmente está usando o poço da UBS que fica ao lado. No depoimento do Sr. Almir Ribeiro, o mesmo afirmou que é funcionário da Prefeitura Municipal de Curitiba desde 1º de julho de 1988 e que seu cargo é almoxarife, estando subordinado ao secretário de Finanças. Quanto às cadeiras adaptadas, alegou que foram recebidas pelo depoente nas dependências do Centro Cultural, mas que desconhecia que estavam fora das especificações, não sabendo dizer em que momento foi verificado que estavam fora das especificações. Não soube dizer quem recebeu os copos, pratos e babadeiras destinados à Secretaria de Educação, esclarecendo que nem todo o material é entregue no almoxarifado, sendo somente o material de limpeza entregue no setor de almoxarifado. Questionado quanto ao controle de entrega dos materiais depositados no setor do almoxarifado, o depoente afirmou que geralmente são adquiridos para atender a todas as secretarias e que cada secretaria requisita, à medida de que sua necessidade através de requisições, sendo o controle realizado através de um sistema de gerenciamento, mas os produtos são depositados de forma conjunta com as demais secretarias, não havendo separação dos produtos para armazenagem, apenas registrando a saída através do programa. Esclareceu que a distribuição de merenda escolar não foi feita pelo setor do almoxarifado, não sabendo dizer como é feita a entrega da merenda nas escolas. Prosseguiu esclarecendo que a entrega dos livros Palavra Cantada e Planeta Leitura não foram realizados pelo setor de almoxarifado, sendo recebidos diretamente pela Secretaria de Educação. Já o controle de abastecimento é feito mediante a apresentação de requisições, que atualmente o próprio setor de educação é quem faz as requisições. Esclareceu que o motorista solicita a requisição, assim que lhe entregue a requisição autorizando o abastecimento, e somente os motoristas credenciados é que podem retirar as requisições. O depoente passou a ter tal responsabilidade a partir de maio do corrente ano, não sabendo dizer quem fazia tal controle anteriormente, que existe uma relação dos veículos e dos motoristas que podem abastecer. Informou que somente o setor de almoxarifado é responsável pela emissão de requisições de algumas secretarias, que nas secretarias do meio ambiente, obras e saúde, as requisições ficam na própria secretaria, que esporadicamente ocorre de ter mais uma requisição por dia, que atualmente um limite de 25 litros por abastecimento, e não sabe dizer como funcionava anteriormente. O setor de almoxarifado não tem autorização para entregar requisição para os veículos que não pertencem à Secretaria de Educação, que até 2 abastecimentos por dia é possível, mas que em relação entre haver 3 abastecimentos ao dia, afirma desconhecer tal fato. Da denúncia. O requerimento de instalação da CPI aponta supostas irregularidades na pasta de educação, em especial questões atinentes a indícios de irregularidades na aquisição e entrega dos produtos aparentemente em valores acima dos praticados no mercado e em desacordo com os termos de contratação/aquisição,
tanto em quantidade como na característica e qualidade. Aplicação inapropriada de recursos da educação municipal, no pagamento de horas extraordinárias inexistentes e indevidas a alguns funcionários do setor de educação e cultura. Ausência de recolhimento de verbas e obrigações trabalhistas elementares, tais como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e o recolhimento de verbas previdenciadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, nos anos de 2013 e 2014, dos servidores da Educação e Cultura. Segundo o requerimento, que ensejou a abertura da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, tais práticas são lesivas ao erário público, indicando a ausência de fiscalização e adoção de providências. Passamos a analisar individualmente cada item solicitado. Processos de compra. Indica o requerimento supostas irregularidades nas questões atinentes à aquisição e entrega de produtos aparentemente em valores acima dos praticados no mercado e em desacordo com os termos de contratação e aquisição, tanto em quantidade como na característica e qualidade destinados à Secretaria da Educação. Destacando-se as carteiras adaptadas, entregues fora das especificações, visto que não contavam com regulagem, mamadeiras entregues fora das especificações, vistos adquiridos em material de vidro e entregues com material de plástico, e pratos e copos que deveriam ser de vidro temperado e apresentaram características de vidro comum e das características adaptadas. Após realizar a vistoria nas unidades escolares, os membros da comissão puderam constatar que as carteiras adaptadas foram substituídas às unidades escolares, e após a constatação de que estariam fora das especificações constantes do processo de licitação e nota fiscal, a Secretaria de Educação determinou seu recolhimento. Constataram ainda nas visitas que as cadeiras não estavam sendo utilizadas, sendo que a maioria das unidades escolares afirmaram que não necessitavam da cadeira por não constar com alunos portadores de necessidades especiais. Em resposta encaminhada à comissão, a Secretaria de Educação relatou que as carteiras foram recolhidas das unidades escolares e encaminhadas ao fornecedor, sendo concedido o prazo de 30 dias para sua substituição, sendo encaminhada posterior informação pela própria SEMEC, informando que as carteiras foram substituídas em 22 de outubro último. Das mamadeiras. No tocante às mamadeiras, verificamos em visitas às creches municipais que elas foram distribuídas. Em consoante, se denota das informações encaminhadas pela Secretaria de Educação, a nutricionista da Prefeitura, senhora Juliane Grigorini, encaminhou o questionamento quanto à especificação do componente de fabricação das mamadeiras, visto que poderia conter em sua composição material prejudicial à saúde da criança, denominado bisfenol. Por ocasião do depoimento do secretário de Educação, este informou que está aguardando um laudo do método para que pudesse, então, distribuir as mamadeiras às creches municipais e permitir a sua utilização, sendo que afirmou naquela oportunidade que não haveria prejuízo financeiro com a substituição do produto, pois o valor da mamadeira entregue seria, inclusive, superior àquele relatado. Dos pratos e copos, a comissão verificou nas visitas em loco às unidades escolares que os pratos e copos já haviam sido distribuídos e que se encontravam em uso, havendo, no entanto, discordância entre as opiniões dos responsáveis pelas escolas, onde alguns reclamaram a qualidade do material que quebrava com facilidade e que poderia causar acidentes, sendo que na maioria dos casos, presidente, desculpa a interrupção, é que estourou o horário do expediente, então a gente tem que consultar o jurídico para ver se a gente pode continuar os trabalhos. Vou consultar aqui às 21h15, é o horário do expediente, né? Então, assim que chegar às 21h15, a gente vai pedir aqui a licença ao plenário. 21 horas. Final 15 até as 21h15. Mas eu já vou aproveitar já a deixa do vereador e pedir licença aqui ao plenário, que a gente já estendeu o período do expediente
está se estendendo por 2 horas, eu quero pedir aqui a prorrogação do expediente para que a gente possa terminar a leitura do relatório. Consulta plenária. Não havendo objeção, está concedido a leitura do relatório. A prorrogação do relatório. A prorrogação do período do expediente. Das carteiras adaptadas, após realizar o vistoria em loco, dos pratos e copos, né? Perdão. Dos pratos e copos, a comissão verificou, vou voltar em si, tá ok? Para a gente dar sequência. Obrigado, vereador. Dos pratos e copos, a comissão verificou nas visitas em locos as unidades escolares que os pratos e copos já haviam sido distribuídos e que se encontravam em uso, havendo, no entanto, discordância entre as opiniões dos responsáveis pelas escolas, onde alguns reclamaram da qualidade do material, que quebrava com facilidade e que poderia causar acidentes, sendo que, na maioria dos casos, os gestores das unidades escolares se demonstraram satisfeitos com o produto. Foi encaminhada à comissão o laudo técnico do fabricante, Nadir, onde demonstra que os produtos, pratos e copos de vidro, são de alta durabilidade e resistência. Em depoimento colhido do secretário de Educação e do responsável pelo setor de almoxarifado da Prefeitura, pudemos verificar que parte dos produtos adquiridos são recepcionados pelo setor de almoxarifado, sem qualquer acompanhamento de um representante da Secretaria Requisitante, no caso em tela, da Secretaria de Educação, enquanto aos outros são entregues diretamente na Secretaria de Educação, sendo posteriormente encaminhada a nota fiscal para lançamento de entrada e saída no setor de almoxarifado, a fins de controle de patrimônio. No vertente caso, podemos verificar que não houve um cuidado pormenorizado na recepção dos produtos em tela, pelo que não constataram no ato do recebimento que divergiam da descrição das notas, autorizando por consequência o pagamento. No tocante aos pratos e copos, entendemos ser natural que não pudesse constatar divergências, apenas numa simples análise no ato de entrega. No entanto, em relação às cadeiras adaptadas e mamadeiras, as características poderiam ser visualizadas no momento da entrega com maior eficácia, caso fossem acompanhadas por os profissionais que requisitaram a compra. O prejuízo, no caso em tela, verificou-se ao efetuar o pagamento integralmente pelos produtos e somente após o pagamento verificar a divergência e decorridos mais de 3 meses da entrega e pagamento, até o momento inviabilizaram quase que em sua totalidade seu uso pelas unidades escolares, acarretando transtornos e privando de sua utilização. Na merenda escolar, em análise ao processo de compras do setor da educação, evidenciamos que a ata de registro de preço e data de aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, apesar de constatar que estavam devidamente formalizados, após realizar pesquisa, vislumbramos que inúmeros produtos adquiridos pela Prefeitura de Uritiba se encontram acima dos valores daqueles oferecidos no mercado a preço de varejo, conforme planilha anexa a este relatório, dentre os quais destacamos os seguintes. Produto: açúcar caravelas 1 kg. O preço contratado, R$ 2,59. Preço médio, R$ 1,69. Diferença apurada, 53,25% acima. Café Pelé, 1 kg, R$ 17,10 pelo preço contratado. O preço médio no mercado, R$ 9,98, com a diferença apurada de 71,51%. Feijão Camil, 1 kg. Preço contratado, R$ 7,50. Preço médio, R$ 3,41 no mercado. Diferença apurada, 119,94% acima. Como visto, os valores praticados estão a cerca de 50% superior ao de mercado. E se levarmos em consideração a quantidade de produtos adquiridos, nos deparamos com um valor significativo, conforme relatório em anexo. Em um só lote,
somariam a diferença de cerca de R$240 mil de diferença. Houve também diferenças consideráveis na aquisição de produtos perecíveis, com diferenças de cerca de 40% nos preços locais. Não obstante a tais constatações, analisamos as justificativas apresentadas pelo setor de compras ao Conselho Municipal de Educação e verificamos que o argumento se resume na questão de compra por lotes e que o preço ofertado no processo licitatório seria a melhor oferta apresentada, sendo os produtos adquiridos selecionados dentre os melhores propostas. Entretanto, verificamos que, por ocasião do parecer da assessoria jurídica da Prefeitura, que instruiu o processo de licitação em comento, apontou posição contrária à licitação realizada por lotes, aduzindo que a comissão deveria então demonstrar efetivamente que tal forma de aquisição seria a melhor para a administração. E pelo que se verifica dos trabalhos da comissão, tal forma de aquisição dos lotes mostrou-se, em verdade, onerosa e prejudicial para a municipalidade, pelo que poderia a administração pública, ao verificar o sobrepreço dos produtos, abster-se da homologação da ata de registro e promover um novo processo licitatório, buscando sempre a maior vantagem aos cofres públicos. No entanto, isso não ocorreu e acarretou, consequentemente, prejuízos aos cofres municipais. Dos livros didáticos. A comissão também analisou o processo de aquisição da coleção de livros didáticos, Palavra Cantada e Planeta Leitura, contratos que somam a importância significativa de cerca de R$700 mil. Ante a análise feita no processo de aquisição, verificou-se que não foi apresentada justificativa para a aquisição do determinado número de exemplares contemplados no processo da compra. Tampouco houve justificativas que indicassem quais os motivos que ensejaram a escolha pela Secretaria de Educação do título dos livros adquiridos. Os próprios membros do Conselho de Educação, que devemos ressaltar, são professores da rede municipal, afirmaram de forma convicta que não houve qualquer consulta prévia, que seja dirigida ao Conselho, quer seja dirigida ao Conselho de Educação, quer seja aos próprios professores que atuam na rede municipal. Não cabe aqui a esta comissão parlamentar de inquérito julgar a qualidade do material adquirido, mas sim se houve um estudo para adequar a necessidade da rede e a capacidade financeira de nosso município para arcar com o pagamento dos livros em questão. O que se pretende é analisar se a Secretaria de Educação procurou gerir de forma eficaz os recursos públicos, visto que, como apontado pelos próprios membros do Conselho de Educação, existem outras questões atinentes às unidades escolares, que a princípio seriam de urgente atendimento, mas que, no entanto, deixaram de ser atendidas, sob argumento, inclusive, da falta de recursos, tais como reparos nas dependências das unidades escolares, falta de água nas escolas, que prejudicam e acarretam riscos diretos aos alunos, entre outros. Em linhas gerais, a comissão apurou que, efetiva e concretamente, os procedimentos de compra adotados pela Secretaria não levam em consideração as necessidades pendentes, seja dos alunos, do corpo docente e dos servidores do setor. E pior, a forma de contratação escolhida implica em prejuízo considerável ao erário e, por consequência, ao próprio sistema de ensino, comprometendo, inclusive, a evolução de nossos estudantes. O recolhimento do FGTS e INSS. A informação trazida pelo membro do Conselho Municipal de Educação aduziu que foram encaminhados àquela comissão, de forma parcial, os comprovantes de recolhimento fundiário e previdenciário dos servidores de educação. Após recepcionar os documentos encaminhados pelo senhor prefeito, em resposta ao questionamento desta comissão, verificou-se que o recolhimento do INSS é feito por retenção do FNP, restando pelos que se constatou regular. No entanto, os recolhimentos fundiários foram encaminhados de forma parcial, indo ao encontro das informações inicialmente trazidas pela reclamação do Conselho de Educação. Foram encaminhados apenas os recolhimentos até o mês de fevereiro de 2014, nada sendo informado dos recolhimentos dos meses posteriores. Por ocasião do depoimento colhido do senhor secretário interino de Educação, ele acabou por confirmar
a informação relativa à falta de recolhimentos fundiários, argumentando que a Caixa Econômica encontrou inconsistências nos recolhimentos efetuados pela Prefeitura no período compreendido até o ano de 2012. Não se desvencilhou a Prefeitura em apresentar justificativa plausível para a ausência do recolhimento do FGTS dos servidores da pasta da educação, pelo que merece apontamento desta comissão, para que providencie imediatamente a sua regularização, devendo por ser encaminhado tal informação à Delegacia Regional do Trabalho para a devida apuração e providências. Das horas extras, foram relatados apontamentos pelo Conselho Municipal de Educação relativos a pagamentos indevidos de horas extraordinárias a servidores da educação. A comissão solicitou documentos relativos e comprovantes de pagamentos de todos os servidores da educação, sendo encaminhados em resposta relatórios que deram conta da existência de servidores que que recebem mensalmente remuneração em decorrência de horas extras extraordinárias prestadas. Através das informações prestadas pela Prefeitura, a SEMEC, e complementada pelo depoimento do secretário de Educação interino, evidenciamos que não existe um controle efetivo da prestação de serviços extraordinários naquela pasta. Ademais, pelo que se constatou, não são todos os casos que são endossados pelo secretário de Educação a autorizar o pagamento, existindo inclusive casos em que houve manifestação da Secretaria contrária ao pagamento, visto que não é comprovada a prestação efetiva do serviço extraordinário, e mesmo assim, pelo que se verificou, houve pagamento. Em resposta encaminhada à comissão, a SEMEC, inclusive, admite estar adotando, a partir deste mês de novembro, mudança no controle e pagamento das horas extraordinárias de seus servidores. Assentindo, pois, com o apontamento desta comissão que denota que não havia um controle efetivo da Secretaria. A falta de controle efetivo decorreu no prejuízo e aplicação dos recursos da educação, em especial aqueles oriundos do Fundeb, visto que, pelo que se asseverou, tais recursos estão sendo aplicados em sua integralidade na folha de pagamento dos servidores da educação. Posto isto, deve a administração rever todo o processo de controle dos servidores e pagamento de horas extraordinárias dos serviços lotados no SEMEC, bem como apurar em procedimento próprio interno os casos de recebimento sem o consentimento da autoridade legítima, no caso, o senhor secretário de Educação. No contrato de transporte escolar, em análise dos contratos de serviço encaminhados pela Prefeitura Municipal a essa comissão, nós detivemos a analisar o contrato de prestação de serviços de transporte escolar, contrato número 75/2013. Em visita às escolas, nos chamou a atenção a questão abordada pelos gestores e também por pais e alunos da Escola Municipal Tóquio Comolate, no bairro da Samba. Segundo informado, havia problemas no transporte de alunos em decorrência de da transferência de escola, que estariam sendo transportados de forma irregular. Os membros do Conselho esclareceram, por ocasião do seu depoimento, que a mudança dos alunos foi originada em virtude do desentendimento com a professora que se encontrava em licença, e que os pais foram orientados a procurar a SEMEC para tratar do assunto referente ao transporte escolar, pois a transferência da escola, desde que exista vaga, não pode ser impedida pelo diretor ou pela SEMEC. Analisando os documentos atinentes ao contrato de número 75/2013, referente ao transporte escolar, verificamos, contudo, que foram promovidos aditamentos e, dentre estes, houve alteração da quilometragem da linha que atende à escola da Samba. E, segundo informado por pais de alunos, as crianças estão sendo transportadas regularmente. Sanada a questão do atendimento às crianças da escola em referência, a comissão constatou algumas inconsistências ao analisar o contrato de transporte escolar, inclusive dando ensejo à convocação do proprietário da empresa de transporte, senhor Flávio Augusto Reis, a prestar esclarecimentos perante a comissão, da qual destacamos os seguintes: a existência de 4 termos aditivos ao contrato original. Primeiro aditamento de 31 de janeiro de 2014, aumentando a quilometragem de 52 linhas,
bem como criando duas novas linhas, a 110 e a 111, o que acarretou o aumento correspondente de 1.956 km. O segundo aditamento foi no dia 31 de janeiro de 2014, o aumento da quilometragem de 14 linhas, o aumento à quilometragem de 14 linhas, acarretando o correspondente a 250 km. O terceiro aditamento, o terceiro aditamento de 31, terceiro de 31 de março de 2014, aumentando a quilometragem de 6 linhas e criando uma nova linha, a 113, o que acarretou o aumento correspondente a 310 km. O quarto aditamento de 31 de julho de 2014, prorrogando o prazo do contrato por mais 30 dias. E o aditamento de 31 de julho de 2014, prorrogando o prazo do contrato por mais 12 meses e aumentando o valor do quilômetro dos originais de R$ 1,68 para R$ 1,83. Dentre os termos aditivos, não foram identificados a criação das linhas número 112, 114 e 115, apenas constando nos relatórios de pagamentos, sendo que a linha 112 vem sendo paga desde o mês de março de 2014, a linha 114 desde o mês de julho de 2014 e a linha de 115 desde o mês de agosto de 2014. A própria empresa contratada admitiu que não havia contratos formalizados se autorizando a criação das linhas, existindo apenas o controle de serviço prestado e encaminhado pelas escolas da Secretaria de Educação e posteriormente pagos pela Secretaria de Finanças. A justificativa da criação das novas linhas, bem como o aumento significativo de quilometragem na maioria das linhas, foram pormenorizadas apenas limitando-se a um simples ofício de lavra da Secretaria de Educação, relacionando as linhas e a quilometragem a ser alterada. Ressalta-se por oportuno que, em pesquisa realizada, verificamos que o número de matrículas de alunos vem diminuindo nos últimos anos, indo de encontro com a necessidade de aumento de novas linhas, pois contamos com um número menor de alunos, se não vejamos. Total de alunos matriculados no ano de 2011, 8.088 alunos. Total de alunos matriculados no ano de 2012, 7.061 alunos. Total de alunos matriculados no ano de 2013, 6.920 alunos. Total de alunos matriculados no ano de 2014, 6.884 alunos. Fizemos um relatório comparativo com as linhas existentes no processo licitatório anterior ao atual contrato, relacionando a quilometragem de cada linha, onde verificamos que, apesar de não haver alteração na descrição do trajeto e nos períodos de aula, houve aumento na quilometragem inicial do processo de licitação realizado em 2013. Apesar de constatado que a quilometragem inicial de diversas linhas relativamente às linhas do contrato imediatamente anterior foram aumentadas, antes mesmo de se completar um ano de prestação de serviço. Houve ao menos 3 termos aditivos relacionados ao aumento de quilometragem, sem considerar o aumento de 6 novas linhas, conforme demonstrado no relatório que segue em anexo. Outras questões apuradas se referem ao desencontro de datas dos contratos firmados, datas do ofício que trata de requisitar o aumento da quilometragem das linhas posterior à data do termo aditivo, por exemplo, dando conta que o processo não for formalmente irregular. Apuramos divergência entre o percentual apresentado nos termos aditivos em relação àqueles efetivamente realizados. O primeiro termo aditivo menciona que foram acrescidos um percentual de 13,22% com o aumento da quilometragem, mas refazendo os cálculos, verificamos, na verdade, significa um aumento de 15,42%. O terceiro termo aditivo menciona que foram acrescidos um percentual de 0,48%, enquanto representa, na verdade, um aumento de 2,44%. O quarto termo aditivo, que tratou de aumentar o valor pago por quilômetro, representa cerca de 9% de aumento. Devemos ainda considerar a criação das linhas 112,
com 136 km, 114, 130 km e 115, 130 km, que representam 3,12% de aumento, 3,12% de aumento, e sequer consta nos aditivos. Como se verifica, o contrato inicial foi aumentado em cerca de 32%. Como se verifica, o contrato inicial foi aumentado em cerca de 32%. Considerando o atual modelo de gestão do transporte escolar, evidencia que não trouxe vantagens para a administração pública municipal, visto que nos contratos individuais o limite para o aumento do valor corresponderia a 20%, ou seja, não seria possível, por exemplo, permitir um aumento de quase 100%, como ocorreu em algumas linhas, por exemplo, linhas 74 e 84. Essa comissão apurou também que os pagamentos mensais são feitos sem que haja um efetivo controle de faltas, bem como ao número de dias letivos condizentes ao previsto no calendário escolar. Apesar de existir uma notificação da SEMEC endereçada à empresa prestadora de serviço do transporte escolar, evidenciando a falta constante do atendimento de uma das linhas que estaria atendendo os alunos do bairro da Palestina, pelo que se verifica na planilha de pagamento correspondente àquele mês, não houve qualquer desconto referente às faltas. Como se denota das informações encaminhadas pela própria SEMEC no ofício número 824/2014, das linhas 114, das 114 linhas existentes, 16 atendem exclusivamente unidades escolares municipais, 17 atendem exclusivamente unidades escolares estaduais, sendo que as demais, ou seja, as 81 linhas, atendem as duas redes. Somando a esta informação, analisamos o calendário escolar das duas redes e evidenciamos que existem divergências entre os dias letivos, como por exemplo, no mês de janeiro de 2014, ocasião em que a rede municipal encontrava-se em férias escolares, enquanto as escolas estaduais já haviam iniciado as aulas no dia 27 de janeiro. Confrontando os comprovantes de pagamentos daquele mês, constatamos que o pagamento foi feito a todas as linhas indistintamente. Além desse fato, verificamos que no mesmo mês ainda foram pagas as linhas já contemplando o aumento da quilometragem constante nos aditamentos 1 e 2 de 2014. Ou seja, antes mesmo da autorização contratual, as linhas já foram pagas, incluindo as novas linhas criadas, a número 110 e a 111. Apuramos ainda a divergência entre a quilometragem efetivamente paga em relação àquela constante no contrato, sendo pagos a maior, conforme demonstrado nas planilhas que acompanham as notas de pagamento encaminhadas a esta comissão, que analisou o mês de agosto de 2014, sendo pagos mais de 250 km por dia, além do contrato, que multiplicados pelos 21 dias letivos no mês de referência, em agosto, somam a quantia de 5.313 km, que por sua vez correspondem ao valor de R$ 9.722, sem que houvesse qualquer justificativa. Ressaltamos, como por exemplo, a linha de número 29, que tem previsão contratual de 120 km dia e foram pagos 180 km dia, representando uma diferença de 50%. Em documento encaminhado pela SEMEC, em depoimentos prestados pelo secretário de Educação interino e proprietário da empresa Flávio Transportes, vislumbramos que a totalidade dos transportes são terceirizados, ou seja, nenhum dos veículos pertence à empresa contratada, recontratando outras empresas para realizar o serviço. A empresa, inclusive, apresentou a esta comissão cópia do documento que autoriza a subcontratar outras empresas para realizar o serviço de transporte. Foi encaminhado também de contrato firmado entre a empresa e outras empresas terceirizadas, onde se verifica que a empresa recebe atualmente o valor de R$ 1,83 por quilômetro, mas repassa ao prestador de serviço a importância de R$ 1,20 por km. No tocante à contratação dos monitores, como afirmado pelo senhor secretário de Educação, a Prefeitura repassa à empresa o valor equivalente a R$ 900,
No entanto, os monitores são contratados pelos próprios motoristas e esses, por sua vez, são os responsáveis pelo pagamento de todas as obrigações trabalhistas decorrentes desta contratação. Os monitores recebem o salário de R$ 724, ficando, pois, com a empresa contratada o valor da diferença recebida. É notório que não há qualquer controle na fiscalização da contratação dos monitores, o que poderá, consequentemente, acarretar problemas trabalhistas futuros à administração pública, em decorrência da falta de acompanhamento da regularidade desses condutores. Além do contrato de transporte escolar, a Prefeitura de Juquitiba conta com o atendimento de alunos também através de contrato de passes escolares, sendo esclarecido pelo senhor secretário de Educação que a contratação foi realizada por dispensa de licitação e que o pagamento é realizado por número de alunos, ou seja, independente do número de alunos transportados ao dia ou das faltas, os passes são pagos integralmente à empresa contratada. Em resposta a essa comissão, o senhor secretário de Educação informou que o aumento de linhas no contrato de transporte escolar se deve também pelo fato de atender a alunos que são transportados pelos ônibus, que são transportados por passe escolar. Pelo que se verificou, a Prefeitura de Juquitiba acaba arcando 2 vezes com o custo de transporte escolar de um mesmo aluno, em alguns locais, pois contrata por quilômetros, pontos escolares, para pegar o aluno em sua residência e deixá-lo próximo ao ponto de ônibus, onde se pegará o ônibus que é contratado por passe, onerando desta forma os cofres públicos municipais. Pelo controle do uso de veículo e combustível. Após analisar os documentos de pagamento de despesas com combustível encaminhados pelo senhor prefeito, a comissão confeccionou um relatório pormenorizado onde constamos algumas irregularidades, destacando-se requisições com datas posteriores à data do respectivo cupom de abastecimento, abastecimentos realizados em datas divergentes em relação à data da emissão da requisição, divergências entre o número de litros constantes da requisição e aqueles efetivamente abastecidos, 2, 3 e até 4 requisições emitidas na mesma data a um mesmo veículo. Requisições que autorizaram abastecimento de veículos de outras secretarias e até mesmo de veículos que não integram a frota municipal e pagam-os com recursos do SEMEC. Em resposta a um desses questionamentos, a SEMEC informou que os gastos com abastecimento do veículo é uma só data. Se deve a erro de lançamento no posto de combustível contratado, encaminhando inclusive declaração do posto de gasolina esclarecendo tais fatos. No entanto, a SEMEC não justificou por que teriam sido autorizados e pagos despesas com abastecimento dos veículos de outras secretarias, como, por exemplo, o veículo de placa EJZ 2422, que presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Tais condutas deverão ser apuradas em procedimento administrativo próprio, a fim de verificar as responsabilidades e consequente devolução de valores empregados indevidamente. O pagamento de bônus. A SEMEC efetuou o pagamento de bônus aos professores da rede municipal em janeiro de 2014, editando o decreto assinado pelo senhor prefeito. Verificamos que existe legislação municipal autorizando tal pagamento, com o saldo apurado dos valores oriundos do Fundeb. No entanto, ao verificarmos o texto da lei municipal, encontramos dissonâncias entre o ato emanado e a autorização legal, pelo que destacamos. Artigo 4º. Disciplina que o valor de saldo do Fundeb será calculado no mês de novembro. Artigo 3º. Dispõe que o valor será pago na folha de pagamento no mês de dezembro. Apesar de tais disposições legais, constatamos que o pagamento foi somente efetuado em janeiro do ano seguinte, apesar de ser utilizado como base de cálculo recursos do exercício anterior, em 2013. Além de contrariar as disposições legais impostas pela Lei Municipal nº 1633 de 2009, os valores são considerados pela aplicação legal ao ensino, na ordem de 25%, levando-se em consideração de que os valores podem ser desconsiderados da base de cálculo
o índice de aplicação obrigatória pode ser inferior ao mínimo legal. Ausência de fiscalização e providências. Insta ressaltar que durante seus trabalhos ninguém foi arrolado na condição de indiciado ou averiguado, havendo o interesse dessa comissão em saber o que realmente acontecerá, tomando a cautela necessária para que não colocar ninguém em situação de desconforto sem colher ao menos um elemento de prova que pudesse dar lastro jurídico a qualquer tipo de irregularidade. Os membros da comissão puderam verificar que o Conselho de Educação, em suas reuniões, sempre apontaram as divergências que ora foram apresentadas a esta Câmara, mas, infelizmente, como se evidenciou, não foram encaminhadas as respostas e documentos capazes de elucidar os questionamentos levantados por aquele Conselho. No mês de maio de 2014, os membros do Conselho de Educação solicitaram informações quanto ao processo de compras destinados à SEMEC e até o encaminhamento de auxílio endereçado a esta casa, feito em agosto de 2014, não haviam obtido respostas suficientes. O que se constata é que o Poder Executivo não atende como deveria às demandas e requerimentos formulados pelos membros do Conselho Municipal de Educação, desrespeitando dessa forma os poderes investidos aos seus membros, que principalmente primam pela aplicação dos recursos públicos destinados à pasta da educação do nosso município, a fim de garantir, consequentemente, o ensino de maior qualidade das nossas crianças. No tocante ao processo de compras, é evidente que a SEMEC se limita a solicitar o pedido de aquisição, não acompanhando os procedimentos seguintes, quer seja o processo licitatório, quer seja o recebimento dos produtos, e ainda é possível verificar a deficiência no acompanhamento da distribuição, decorrendo por vezes utilização de materiais adquiridos com recursos da educação por outras secretarias, como se infere nos controles de saída do almoxarifado encaminhados a esta comissão. Verificou que os membros da Câmara de Educação Básica relataram por vezes muitos problemas ocorridos nas unidades escolares, destacando-se a falta de água na escola Jaime Alípio de Barros, fato este que, inclusive, fez com que os alunos por vezes fossem dispensados da aula, estando atualmente à mercê de colaboração dos imóveis vizinhos que emprestam a água para o uso da escola. Apesar da ciência do senhor secretário de Educação, pelo que se verifica, não tomou providência imediata, como exigia o caso, persistindo o problema por mais de um ano. Além disso, a previsão para a construção de um novo poço foi postergada para o ano de 2015, evidenciando em mais dessa oportunidade que não houve priorização do atendimento à solicitação feita pela escola para o atendimento dos alunos, prezando o seu bem-estar e garantindo o acesso às aulas, que por vezes, ressaltamos, chegou a ser suspensa. Houve relatos de desvio de funções, onde servidores ocupantes de cargos alheios à Secretaria de Educação estariam atuando nas salas de aula como ADIs, de forma irregular, sem contudo, apesar de cientes, os responsáveis pela SEMEC não tomaram qualquer providência para cessar a irregularidade. Em análise ao processo de compra de insumos para merenda escolar, concluímos que os valores contratados estão em valor muito superior ao praticado no mercado, sem considerarmos que em nossas pesquisas os valores oferidos por unidades vendidas no varejo, diferentemente do contrato com a Administração Pública Municipal de Tela, que se refere à venda por atacado, fato que tendencia à diminuição dos valores unitários. Concluímos que existem irregularidades na execução e pagamento do contrato de prestação de serviços de transporte escolar, quer seja realizado por combis, quer seja o contrato de passes escolares. O contrato privado não pode buscar qualquer proveito econômico adicional, excedente ao contrato em detrimento e às dispensas da administração pública. Os municípios devem, segundo ditames constitucionais, atuar prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, aplicando, para tanto, não menos que 25% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Tendo conhecimento quanto a irregularidades, a autoridade responsável está obrigada a promover a apuração imediata, tomando as providências necessárias para a solução do problema. Além da responsabilidade administrativa, o desatendimento de deveres funcionais pode suscitar responsabilidade civil e criminal. Quando ainda ressalta prejuízo ao erário público ou terceiros em decorrência de sua ação ou omissão, emerge a responsabilidade civil, isto é, patrimonial do servidor. Doravante, não se pode permitir que continue esta prática, sendo necessário que sejam administrados os recursos públicos de forma mais eficaz, melhorando, contudo, a qualidade do atendimento às necessidades básicas dos munícipes, ainda mais no que concerne ao entendimento dos alunos, oferecendo a estes o tratamento necessário. Destaque, este relator, em suas conclusões, registra a procedência das denúncias apresentadas e das demais levantadas no curso da discussão dos trabalhos da presente comissão, em especial, o processo de contratação. A Secretaria de Educação, ao se distanciar dos critérios eminentemente técnicos no ato da contratação de produtos e serviços e, ao não observar as necessidades das unidades escolares, alunos e professores na definição das prioridades dos gastos, acaba, como ficou demonstrado, priorizando compras que, se não necessárias, são absolutamente supérfluas. Diante das necessidades prementes. Apenas para citar, a aquisição de carteiras adaptadas e coleção de livros gastou-se R$1 bilhão e deixou de suprir reformas urgentes e inadiáveis, inclusive unidades de educação registraram o não fornecimento de água potável a seus alunos por deficiências estruturais. No mesmo sentido, ao optar por procedimentos de compra equivocados, a SEMEC acabou por pagar sobrepreço em produtos que, comparados à unidade a unidade, sem a economia de escala que grandes compras permitem, estão em valores muito superiores praticados no comércio local. Inegavelmente, ao destinar mais dinheiro na aquisição de menor quantidade de produtos, efeito imediato da má gestão do recurso, a administração municipal acaba por privar nossos alunos de recursos, sempre insuficientes para o setor de educação, indispensáveis para a sua formação e evolução educacional, cultural e social. Efeito esse que, por certo, reverberará nessa e nas próximas gerações. A comissão indica o encaminhamento das apurações ao Ministério Público da Comarca de Itapecerica da Serra, com vistas à promoção da reparação dos prejuízos ao erário e para a delimitação civil e criminal dos gestores. Do controle dos produtos e dos serviços contratados, outra faceta perniciosa das más práticas administrativas promovidas pela administração atual, revelou-se na verificação da inexistência de controle no que se refere ao recebimento e distribuição dos produtos adquiridos com verbas do setor da educação. Note-se que os produtos adquiridos sob a rúbrica educacional, como produtos de limpeza, por exemplo, são encaminhados ao almoxarifado geral, que não os separa e, por falta de procedimento adequado, acaba destinando a toda e qualquer secretaria ou órgão que os requisite. Apesar de aparentar problema de menor importância, diante de tudo o que verificou a comissão, esse relator entende que ser esse apontamento relevante, na medida em que o procedimento permite verdadeira burla e obrigação da aplicação mínima fundamental, com os gastos da educação, com reflexo direito na qualidade do ensino de nossa cidade. A cada vez que o material de limpeza, suprimento de informática, gasolina e etc., adquiridos com recursos da educação, acaba desviado para outra secretaria em penalidade, temos verdadeiro e inegável desvio de recurso, que contabilmente foi lançado à conta da educação, mas por força de tal determinação e omissão do Poder Executivo, acaba sendo utilizado para outros fins. No mesmo sentido, muito mais grave, a ausência de controle e acompanhamento no que se refere a serviço terceirizado de transporte escolar, por vans ou por PAS,
implica na subtração ilegítima de recursos em flagrante prejuízo ao processo educacional de nossos alunos. Restou evidenciado que a administração municipal, não obstante promover aumento considerável de linhas e quilômetros percorridos pelos prestadores de serviço, não promoveu qualquer justificativa, estudo ou análise para tanto. Os pedidos de aumento de quilometragem ou criação de novas linhas não têm qualquer fundamentação aparente. A experiência dos vereadores no acompanhamento do serviço de transporte escolar, na comissão ou fora dela, demonstra que, apesar do aumento dos custos por quilômetro e do aumento do número de linhas, a qualidade do serviço não registrou significativa melhora. Mesmo ultrapassada a questão de contratação, fato é que a gestão dos contratos e do controle dos produtos promovido pela administração municipal se mostra prejudicial ao erário e à população, na medida que a ausência do controle contribui para o desvio dos recursos que deixam de ser aplicados diretamente à educação dos nossos alunos. A comissão indica o encaminhamento da questão ora suscitada para análise dos órgãos competentes e a apuração das responsabilidades e reparação do prejuízo ao erário, notadamente ao Ministério Público da Comarca de Itapecerica da Serra e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na conclusão e pedidos finais, inegavelmente, a Câmara de Juritiba vem cumprindo seu papel de fiscalizador dos atos do Poder Executivo Municipal. Importante ressaltar que, desde o início da atual legislatura, contabiliza-se inúmeros requerimentos e pedidos de documentos e informações ao Executivo que, reiterada e solenemente, são ignorados. Lamentavelmente, a atual gestão merece a devida reprimida por parte do Legislativo em decorrência de impropriedades na contratação, execução e fiscalização de materiais de serviço. Destaque todo e qualquer erro perpetrado por quaisquer que sejam os agentes, desde o maior ao menor graduado, não ficaram e não ficarão impunes em qualquer hipótese e esfera, seja criminal, civil ou administrativa. Mais do que desejável é de se exigir que a intenção de contar com políticas e serviços públicos eficientes e de qualidade se efetive em nossa comunidade, o que certamente não é o caso atual. Ocorre que deixar de reconhecer as inúmeras intercorrências naturais e extraordinárias que atingem e qualquer outro governo, assim como acreditar que toda a má sorte de infortúnios que incidem sobre a já combalida sociedade juritibense se deve a única e exclusivamente à atuação mencionada e esperamos a inexperiente prefeito em diminuir em muito e relativizar ao extremo a história, cultura e política regional e local. Assim, em análise, após apuração nesta casa, a Comissão Parlamentar de Inquérito, no teor do presente voto do seu relator, que adota como razão de decidir, opina pela adoção das seguintes providências. Item A. Criar setor de almoxarifado e compras dentro da própria Secretaria de Educação, visando realizar melhor controle e gestão de seus gastos. Item B. Indicar o membro da Secretaria de Educação para compor a comissão de licitações com o fim de acompanhar todos os processos de compor destinados à Secretaria. Processo de compra destinado à Secretaria. Item C. Alterar procedimentos de controle de uso de veículos e combustíveis. Item D. Instaurar procedimento próprio para a apuração de desvio e aplicação indevida de combustível pagos com recursos destinados à educação. Instaurar procedimento próprio para a apuração de pagamentos indevidos de horas extras. Instaurar procedimento próprio para a apuração de pagamentos indevidos referente ao transporte escolar, conforme apontamentos feitos por essa comissão. Encaminhar cópia do presente relatório e documentos atinentes ao não recolhimento do FGTS dos servidores de educação à Delegacia Regional do Trabalho. O senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, deverão atentar-se contra a execução do contrato de transporte escolar. A. Melhor fiscalização contra a pontualidade e assiduidade dos transportadores. B.
Atribuir à Secretaria Municipal de Educação a tarefa de acompanhar o serviço de transporte escolar. C. Apurar de forma eficaz as reclamações de pais e alunos e servidores de escolas, verificando a sua consistência, aplicando multas e sanções àqueles que não estiverem prestando serviço de forma adequada. Exemplo, faltas injustificadas, veículos que não atendem às exigências legais, etc. D. Realizar a medição de todas as linhas, para que não haja divergência entre o quilômetro contratado e o efetivamente percorrido, evitando, contudo, os frequentes aditamentos com acréscimo de quilômetros e valores. E. Constituir o Conselho Municipal de Transporte, para que possa fiscalizar os serviços prestados, garantindo melhor qualidade de todos os usuários. Sem prejuízo da adoção das medidas acima referidas, a comissão opina pelo encaminhamento dos trabalhos e das presentes conclusões às autoridades e órgãos competentes para a delimitação das responsabilidades dos servidores e agentes públicos e políticos no limite à proporção de seus cargos e responsabilidades, assim, para, dentro das respectivas competências, promoverem a reparação dos prejuízos causados ao erário, à administração e à população juditiva, a saber: Ministério Público Estadual da Comarca de Itapecerica da Serra, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Secretaria de Estado de Educação, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse é o entendimento da comissão nos termos legais e regimentais. Juquitiba, 24 de novembro de 2014, Gilcini Domingos da Paz, presidente, Gilmar Pires de Camargo, relator, Pedro Ângelo da Silva de Lima, membro. Determina a Secretaria dessa Casa que encaminhe conforme solicitado. Por estar prejudicado pelo expediente, não vou abrir sessão da tribuna para os nossos colegas e encerramos essa fase pelo expediente e passamos para o pedido da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto para ser deliberado. Excelentíssimo senhor Edson Garcia, presidente da Câmara Municipal. Só pela ordem aqui, meu colega. Se o senhor gostaria que o segundo secretário fizesse o resto dos trabalhos? À disposição, presidente. Obrigado. Gostaria de chamar aqui o vereador Luiz Soares Rodrigues para que dê continuidade aos trabalhos.